Oi, essa é a minha bebê reborn. Eu vou mostrar como eu deixei ela bem molinha e maleável, parecendo um recém-nascido. Aqui foi no dia que ela chegou, hoje já tem 3 dias. E aquela expectativa era ver o bebê como a gente vê nas redes sociais, né? Bem molinho. Mas ela não era molinha, ela era durinha. Então eu não tinha a sensação de pegar um bebê e sim uma boneca. Mas ela é muito perfeitinha, linda. O meu medo era que não viesse com o rostinho daquele jeito, mas ela veio bonitinha, só o pezinho que não dava a sensação de um bebê. Então eu assisti alguns vídeos, eu falei, eu vou mesma resolver. Apesar de que eu poderia ter devolvido, né, mas eu decidi não devolver. A vendedora disse que veio com batimento cardíaco como um brinde e não é uma boneca barata. Que alguém pode pensar assim, mas não é molinha porque é barata. Não, ela não é barata. Então, o batimento não funcionava. O que eu fiz? Abri a boneca, troquei a bateria do batimento e depois ele também estava com um defeitinho. As baterias tinham que ficar um pouco mais elevadas para funcionar, então isso eu consegui resolver com fita isolante, mas eu consegui, né? Então, o que eu fiz? Eu abri a boneca, essa é a primeira vez que eu abri, que eu mexi nela, né? Eu nunca tinha pego uma reborn, muito menos aberto uma para fazer qualquer coisa. Mas esse vídeo que eu tô mostrando aí, eu comecei a gravar os picados porque eu não tinha intenção de mostrar o que eu fiz, né? Só queria gravar só para ter um registro, por isso que os vídeos estão bem picados. Então aqui eu já tinha feito esse pequeno reparo para deixar ela mole. Essa é a segunda vez que eu vou abrir para que ela fique mais maleável. Olha quanto de enchimento eu tive que tirar. Ela tinha tanto enchimento que dava para fazer 2. Muito enchimento, né? Ela não tinha areinha, mas eu queria que ficasse com um pezinho no bumbum, né? E para ficar molinha, eu descobri que tinha que tirar o enchimento, distribuir bem para os lados e tal. Não foi difícil tirar a perninha, era só cortar o lacre. O lacre que eu tinha em casa não serviu, eu tive que comprar um lacre de 30 centímetros, que é 4 vezes 7, 300 milímetros. Esse serviu tanto para a cabeça quanto para as perninhas, os membros. Então, pode ver aqui que ela, já tirando um pouco do enchimento, ela já está mais maleável, né? Ai, gente, desculpa, eu falei que era a segunda vez. Não, essa foi a primeira vez que eu tirei. Porque a primeira vez eu tirei pela perninha, tá? Então, assim, foi a primeira vez que eu tirei, ela ficou um pouco mais mole. Mas ainda não tinha a sensação de pegar um bebezinho. Não fazia aquelas posições que a gente vê, assim, nas redes sociais, sabe? Então, eu fui em frente. Aí, no dia seguinte, comprei o lacre certo, o lacre branco. Comprei algumas coisinhas que eu precisava, bateriazinha e tal. E fui abrir, meter as caras aí pra fazer. E deu certo. Esse coraçãozinho é o sistema cardíaco. É o batimento, que faz o batimento cardíaco. A bateria desse é LR44. Comprei na Calunga. Foi R$20, super baratinha, são 3 baterias que vão dentro. E troquei, foi super fácil. Olha a quantidade de enchimento, né? Muito, eu até guardei para se precisasse fazer alguma coisa depois. Agora, para trocar as baterias do sistema cardíaco dela, não foi fácil, porque eu tive que segurar com uma mão, foi um pouco complicado de encaixar a bateria. E como ela não é só encaixar a bateria, eu tive que elevar, olha lá, encaixadinha. Então eu coloquei um pedacinho de papelão e depois eu pensei, se ela tá mais pra cima, se a gente ficar tocando, vai abaixar, né? Porque quando eu colocava a capinha de trás, ela parava. Então eu tive que colocar um pedacinho de papelão da própria pilha e envolvi ele para proteger com fita isolante. Aí deu certo. Aí ficou legal. Toda vez que eu toco no peito dela,
o sistema cardíaco aciona e a gente escuta, né? Escuta e sente o coraçãozinho batendo. Ficou super legal. Poderia ter deixado fora? Poderia. Mas eu quis colocar porque quando fui conversar com a vendedora no segundo dia que ela tava aqui, quer dizer, no primeiro dia que ela tava aqui, então assim, teve esse é o lacre e é o de 30 centímetros que eu havia falado. E aqui ela já com a roupinha lindinha que eu comprei. Achei super, super fofinha. Tá uma graça. Então, se você comprou um bebê ou já tem o seu há um tempo, você também pode fazer isso. Compra o lacre certo, que vai dar certo ao redor da cabecinha do bebê. E nas perninhas, no meu caso, de 30 centímetros. Que tem escrito assim, 300 milímetros, né? No pacotinho deu certo, super baratinho, R$20 no máximo. E vem 100 lacres. E aí na hora de cortar, cuidado com a cabeça do bebê. Sempre coloca um saquinho, alguma coisa para proteger, para não riscar a pinturinha do rosto. E usa um alicate, uma tesourinha, abre. Depois é só recolocar o lacre, que é o famoso enforca-gato, né? Olha a gambiarra no coração que eu tive que fazer para que pudesse ficar funcionando, né? Sem a capinha de trás. Mas deu certo. Eu acho que nem todos esses sistemas cardíacos devem ter esse probleminha. Mas deu certinho. Pesquisei por aí, esse sisteminha cardíaco custa uns R$100 e você pode comprar e colocar no seu bebê também. Pesquisei que tem um sisteminha de respiração, que eu achei muito interessante. Esse custa uns R$300, 400 no máximo. É só você montar o sistema e colocar dentro do bebê. E eu já vi testado, sabe? O peito do bebê infla, sabe? Respirando aquele movimento de respiração. Fica muito, muito lindo. Então, se você quer abrir, vale a pena. É uma coisa que você tá assistindo aqui no meu canal que não tem nada a ver com o meu ramo, né? Mas eu achei legal de mostrar porque eu tenho o costume já de mostrar para as meninas para fazerem de graça, elas mesmas, o que você poderia estar pagando para alguém fazer. Então, aprender a fazer as coisas é muito interessante. Mesmo que não tenha muito a ver com cabelos e tal, eu achei interessante mostrar para você aprender, já que eu fiquei de início decepcionada, porque não era o que eu via. Mas, tendo um pouco de disposição, a gente consegue resolver tudo, né? E deu certo, ainda bem que deu certo. E não satisfeita, eu fui mexer mais uma vez, dessa vez eu decidi fazer diferente. Eu decidi tirar a cabeça e também a perna, para colocar um pouco de peso no bumbum com areia. Areia não, pedrinha branca de aquário. Eu não tinha aquela bem fininha, então eu fiz com uma outra menorzinha, mas eram grãozinhos. Normalmente usam uma super fina, como se fosse uma farinha, sabe? E como eu não tinha, eu usei a que eu tinha aqui em casa mesmo. Aí o que eu percebi com essas 2 vezes que eu abri? Você precisa tirar enchimento para ficar mole, para o bebê ficar mole, a cabeça ir para frente e para trás. E você precisa também deixar um pouco, distribuir bem pelo corpo e deixar nas laterais, no bracinho, para não ficar vazio. Tem que ter pouco enchimento, mas não pode ficar vazio. A barriguinha também. Você tem que deixar pouco enchimento na barriguinha para poder ter aquele molejo. O bumbum tem que ficar bem cheinho. Então, o que eu fiz? Pra não deixar só o enchimento, né? Esse saquinho preto tá cheio da pedrinha. Eu enchi ele de pedrinha. Não coloquei muito até a boca, sabe? Pra não ficar muito pesado. Mas eu coloquei a pedrinha dentro de uma meia. Eu amarrei a meia no meio com um laço, uma fita. E amarrei a boca da meia. Então, ficou tipo uma meia amarrada no meio. E coloquei ela no bumbum. Mas eu coloquei pela cabeça. Mas eu tive que tirar a perna para poder ajeitar. Aí na hora de você recolocar
a perna, se você for tirar a perninha, encaixa com cuidado e vai fechando o lacrezinho. Vê pro lado que o lacre fecha, tá? E deixa um pouco folgada, porque o segredo para virar a cabeça e mover as pernas é o lacre não estar muito apertado. E o lacre antes tava super apertado. Esse lacre preto do outro lado foi da primeira vez que eu mexi. E eu fiz igual a vendedora, né? A criadora. Eu deixei bem apertado, mas bem apertado não mexe. Então depois eu vou tirar os braços e vou folgar esse lacre. A cabeça eu folguei, para que ela ficasse movimentando para um lado e para o outro. Eu descobri também que para a cabeça girar bem, tem que ter um anel. Esse anel eu vou ter que encontrar, porque ainda nem sei qual que é. Mas o que eu fiz? Eu passei base de unha dentro da onde você vai colocar da cabeça. Ela tem uma cavidade, né? Onde vai o lacre. E ali eu vi que passando base ela ia escorregar mais fácil, girar. Não deu tão certo quanto eu esperava, mas disseram que era para passar base extra brilho e eu não passei extra brilho. Mas eu vou tentar de novo. Mas mesmo assim eu folguei o lacre. Então, com o lacre folgado, a cabeça girou para um lado e para o outro, com menos dificuldade. Mas se tivesse o anel, ia girar muito fácil. Porque quando você segura o bebê no colo, você quer que a cabeça dele vá para um lado, né? Então tem que ter mobilidade. Aí eu coloquei ele sentado e fui acomodando para ver e testando para ver o jeito que eu queria segurar, como que ela ia ficar, se ia ficar mole ou não, as áreas e as sensações. Uma coisa que, como eu falei pra vocês, a área do braço tem que ter um pouco de enchimento, tá? Bem embaixo do braço, pra não ficar, você sentir só pano. Então tem que distribuir bem. E o segredo é esse, é tirar. Eu tirei muito enchimento. Na hora de colocar o coraçãozinho, não coloca o coração direto em contato com o pano. Coloca ele no meio, bem no meio do enchimento. Eu acho que o nome disso é plumagem, não sei. Coloca ele bem no meio do enchimento, porque assim, quando você tocar, você não vai sentir aquela sensação de fazer tec, que é quando você aperta o dispositivo, né? Que era isso que acontecia quando apertava. Só que como eu coloquei no meio, agora ficou suave. Então, quando eu aperto assim, não sinto aquele tec. Outra coisa, se você quiser colocar a pedrinha para dar o peso, ao redor do saquinho de pedra, coloca o enchimento também. Para você não sentir as pedrinhas, tem que sentir o fofinho. Na cabeça, eu também coloquei. A cabeça, eu fiz uma trouxinha de meia com a pedrinha e coloquei dentro da cabeça, bem perto assim, na região do pescoço. E deixei ali, tá? E forrei ao redor com o enchimento. Eu já tinha enchimento lá, não tirei tudo, mas eu coloquei só mais um pouquinho ao redor, pra não sentir as pedrinhas, porque quando eu apertava a bochecha eu sentia. Então, eu coloquei o enchimento ao redor e agora eu aperto e não sinto. Ela não veio com enchimento nas bochechas, mas eu coloquei que era pra cabeça cair mais fácil na hora de pegar. E por eu ter colocado essa pedrinha na cabeça, ela mais pesada, ficou ótima para quando eu segurasse, a cabeça tombasse para os dois lados. Então, é só uma questão de distribuir super bem o enchimento. Se você não quiser colocar areia, pedrinha, tudo bem, mas enche mais a cabeça para dar um peso, né? Com o enchimento que você vai tirar do corpo, coloca mais na cabeça. Olha como ficou, olha que delícia. Ela não fazia isso de jeito nenhum. Então já dá pra sentir que o bracinho vai e tal. E eu vou só ajustando ali conforme eu acho que deve, pra tirar um pouco da barriga e do peito, das costas, pra ela ficar bem molinha. E na parte da perna também não pode ter muito, né? Senão ela não vai dobrar as perninhas como tem que dobrar. Esse é o coraçãozinho, vou colocar pra vocês verem
do jeito que eu falei. E é isso, não tem muito segredo, é só fazer com calma, sem medo de tirar a cabeça, porque é um lacre, né? Cuidado para não cortar o tecido, não se cortar também. Aí fazendo isso, assistindo, buscando vídeos, eu entendi que se eu quiser eu posso mudar o estilinho do corpo depois, posso colocar um dispositivo que vai deixar ela bem mais realista dentro, como de respiração. Eu posso trocar os bracinhos, posso trocar a cabeça. Se de repente eu quiser montar um novo bebê, eu posso comprar um kit. Aí o kit, aí eu teria que aprender a fazer pintura, né, gente? Porque não é só comprar e tem a arte das meninas. Aí tem que fazer curso para poder aprender a pintar. Mas tem várias meninas aí que dão cursos e a gente pode aprender. E pelo que eu sei, nesses cursos eles fornecem até o material, que seria o kit do bebê. Mas eu vejo assim, se é uma coisa que de repente você comprou um bebê e quer fazer, faça. É muito relaxante fazer isso. E não demora. Eu acredito que pelo prazo que a moça me deu e tal, eu sei que ela monta rápido. Ela monta super rápido. Eu acho que para fazer isso aqui que eu fiz, ela não deve demorar 1 hora. Mas a pintura, eu não sei quanto tempo demora. Porque pelo que eu vi, os rostos, eles vêm cru. E a artista pinta, faz toda aquela realidade. Eu já não sei quanto tempo demoraria. Mas, por serem bebês bem caros e chegam a ser até exclusivos, porque cada jeito de pintar nunca é igual, a forma que você monta nunca é igual. Então, deve ser uma profissão bem rentável para você que está procurando algo diferente para fazer, uma solução. Me parece ser uma coisa muito boa investir nesse tipo de mercado onde eu vejo que as mulheres ficam loucas, elas são apaixonadas por esse bebê. Olha como ficou molinha, gente, olha, do jeitinho que eu queria. E e depois talvez eu até deixe ela mais molinha ainda. Olha, ela não fazia isso, gente. Parece um bebezinho, né? Então eu tô super satisfeita do jeitinho que ela ficou. Por enquanto eu não vou mexer mais. Eu acho que se eu desconectar, olha, serão as pernas para poder deixar mais maleável e tentar dar um jeitinho na cabeça para a cabeça virar com mais facilidade. Ah, fiz o leitinho falso também, foi super fácil. Usei cola e água na mamadeirinha. Obrigada, gente, por assistir. Olha que fofa. Esse é o final.